O som do pagode ecoava pelo salão de eventos, alugado pela Motortec, a fábrica de motores industriais no bairro do SIC, em Curitiba. Era sexta-feira, última do ano, e a confraternização reunia todos os funcionários em clima de celebração. Lucas, 22 anos, técnico de manutenção, segurava uma garrafa de cerveja morna enquanto observava a esposa, Jéssica, rindo alto com um grupo de colegas do setor administrativo. Ela estava linda. Vestido preto justo, cabelo solto caindo nos ombros, maquiagem caprichada. Lucas sorriu ao vê-la tão animada. 3 anos de relacionamento, casados há 8 meses. E ainda se sentia sortudo por tê-la ao lado. "Amor, vou ali no banheiro!" Jéssica gritou por cima da música, jogando um beijo no ar antes de desaparecer entre a multidão. Lucas acenou e voltou a conversar com Rodrigo, colega de setor. O relógio marcava 23h15. A cerveja já fazia efeito, mas ele estava longe de bêbado. Jéssica, porém, vinha bebendo desde as 7 da noite. Ele conhecia aquele olhar dela, aquela energia elétrica que surgia quando o álcool subia. 10 minutos se passaram. 15. 20. Lucas franziu a testa e olhou ao redor. O salão estava cheio, mas não havia sinal de Jéssica. Ele caminhou até o banheiro feminino e pediu para uma colega verificar. Nada. Tentou ligar no celular dela. Caixa postal. Um incômodo começou a crescer no estômago. "Viu a Jéssica?" perguntou a Camila, outra recepcionista. "Acho que ela saiu lá para a área externa. Vi ela indo para o estacionamento com o pessoal", respondeu Camila, sem dar importância. Lucas sentiu o coração acelerar. Saiu pela porta lateral que dava para o estacionamento mal iluminado. Ele caminhou entre os carros, ouvindo risadas abafadas ao longe. Foi quando viu. Encostada na lateral de uma van branca, Jéssica estava agarrada com Maurício, o supervisor de logística. As mãos dele subiam pela coxa dela, o vestido amarrotado, a boca colada no pescoço dela. Jéssica gemia baixinho, os olhos semicerrados. Lucas ficou paralisado. O mundo pareceu desacelerar. Ele não conseguia processar a cena. Seu cérebro recusava a informação. Aquela não podia ser a Jéssica, não a mulher que dormia abraçada nele todas as noites, não a mulher que chorou de felicidade no dia do casamento. Jéssica! A voz dele saiu fraca, trêmula. Ela se virou de supetão, os olhos arregalados. Maurício deu um passo para trás, ajeitando a camisa. "Lucas, a gente só estava conversando... Conversando?" A voz dele subiu. Raiva e dor se misturando. "Conversando desse jeito?" Jéssica tropeçou ao tentar se aproximar, claramente bêbada. Lágrimas já escorriam pelo rosto dela, borrando a maquiagem. "Amor, eu bebi demais. Eu não sei o que estava fazendo, eu juro." Maurício levantou as mãos em sinal de rendição. "Olha, mano, foi mal. Ela que veio em cima de mim, eu tava... Cala a boca!" Lucas avançou, mas se conteve. O corpo inteiro tremia. "Vai embora. Agora." Maurício não esperou 2 vezes. Desapareceu entre os carros. Jéssica soluçava descontroladamente. "Lucas, por favor, me perdoa. Foi a bebida, eu não queria. Eu te amo." Ele olhou para ela com uma mistura de nojo e desespero. A mulher que ele amava estava ali, destruída, implorando. Mas a imagem de Maurício com as mãos nela estava gravada a ferro em sua mente. "Entra no carro", ele disse, a voz gelada. O caminho de volta para o apartamento deles no Capão Raso foi em silêncio absoluto. Jéssica chorava no banco do passageiro. Lucas dirigia com os dedos brancos de tanto apertar o volante. Quando chegaram em casa, ela tentou se explicar novamente. Eu errei muito. Mas foi só isso, Lucas. Só um beijo idiota. Eu estava bêbada. Por favor, não acaba com a gente por causa disso." Lucas se virou para ela, os olhos vermelhos. "Você destruiu tudo. Tudo o que a gente construiu."
E então, pela primeira vez, uma dúvida horrível passou pela cabeça dele. Essa foi a primeira vez, Jéssica. O silêncio dela foi a resposta que ele precisava. O apartamento amanheceu em silêncio pesado. Lucas não havia dormido. Ficou sentado no sofá da sala, olhando para o nada, enquanto Jéssica se trancou no quarto chorando até cair no sono por exaustão. Às 7 da manhã, ela saiu do quarto com o rosto inchado, ainda de vestido da noite anterior. Lucas estava na mesma posição. A gente precisa conversar, ela disse, a voz rouca. Agora você quer conversar? Ele respondeu sem olhar para ela. Jéssica se sentou na poltrona em frente, mantendo distância. Ela limpou o rosto com as mãos trêmulas. Eu vou te contar a verdade, toda, porque eu não aguento mais viver com isso. Lucas finalmente olhou para ela. O medo no olhar de Jéssica era palpável. Não foi a primeira vez, ela começou, a voz quebrando. Nos últimos 6 meses, eu traí você, várias vezes. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lucas sentiu o peito apertar como se alguém tivesse socado seu estômago. Com quem? Ele perguntou, a voz morta. Caras da empresa, do trabalho. Eu não sei explicar. Começou com um, depois foi acontecendo com outros. Quantos? Lucas explodiu, levantando-se do sofá. Jéssica encolheu-se. 7. Foram 7 caras diferentes. Lucas cambaleou como se tivesse levado um soco. Ele segurou na parede para não cair. 7 homens diferentes haviam tocado em sua esposa. 7 vezes ela escolheu trair a confiança dele. Como? Ele perguntou, lágrimas começando a descer. Como você conseguiu fazer isso? Eu não era suficiente para você? Não é isso. Jéssica se levantou, desesperada. Eu te amo, Lucas. Eu sempre te amei. Você não sabe o que é amor. Ele cuspiu as palavras. Você não faz ideia. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou violentamente. Não encosta em mim. Não chega perto. Lucas, eu sei que fiz a pior coisa do mundo. Eu sou um lixo. Mas eu preciso que você entenda. Eu tenho um problema. Eu sempre tive. Desde adolescente eu sou assim. Eu sinto uma vontade, um desejo que eu não consigo controlar. Então você é uma viciada em sexo? Essa é sua desculpa? Não é desculpa. Ela gritou de volta. É a verdade. Eu tentei me controlar. Eu tentei ser só sua, mas não consegui. E eu sei que isso não justifica nada. Eu sei que eu destruí tudo. Lucas passou as mãos pelo cabelo, puxando com força. Quando? Onde? Como você conseguia? Jéssica se sentou no chão, abraçando os joelhos. Depois do expediente, na hora do almoço às vezes, no carro, na casa deles, eu inventava desculpas para você. Reunião, hora extra, happy hour com as meninas. Cada palavra era uma facada. Lucas lembrou de todas as vezes que ela chegou tarde. Todas as desculpas que ele acreditou sem questionar. Ele foi um idiota, um completo idiota. Eles sabiam que você era casada? Sabiam. E ainda assim, eles não se importaram. E eu também não. Ela começou a chorar novamente. Eu não pensava em você nessas horas. Eu só pensava no momento, no tesão, na adrenalina. Eu sou um monstro, Lucas. Ele não conseguia mais olhar para ela. A mulher com quem ele se casou havia desaparecido. No lugar dela estava uma estranha, alguém que ele nunca realmente conheceu. Você usou proteção? Jéssica hesitou. Nem sempre. Lucas sentiu náusea. Ele correu para o banheiro e vomitou. Quando voltou, limpando a boca, seus olhos estavam vermelhos e decididos. Eu quero saber tudo. Todos os nomes. Todos os detalhes. Cada mentira que você contou, Lucas. Agora! E assim, durante as próximas 2 horas, Jéssica confessou tudo.
Cada nome, cada ocasião, cada mentira. Lucas anotou tudo em um caderno, as mãos tremendo. Maurício, Diego, Rafael, Anderson, Tiago, Júlio, Marcelo, 7 homens que ela deixou usar o corpo dela enquanto ele, ingênuo, esperava em casa achando que tinha um casamento feliz. Quando ela terminou, Lucas fechou o caderno e olhou para ela com um vazio nos olhos que a assustou. Pega suas coisas. Você vai dormir na casa da sua mãe. Lucas, por favor, não me faz ter que te tirar à força. Jéssica, derrotada, juntou algumas roupas em uma mala. Antes de sair, ela tentou uma última vez. Eu posso te provar que mudei. Eu vou fazer terapia. Eu vou fazer o que for preciso. Só não desiste de mim. Lucas não respondeu. Apenas abriu a porta e esperou ela sair. Quando ficou sozinho, ele desabou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela traição, pela humilhação, pela perda. Chorou pelo casamento que acabou antes mesmo de começar de verdade. Segunda-feira chegou como uma sentença. Lucas precisava voltar ao trabalho, mas a ideia de colocar os pés naquela fábrica, sabendo que 7 dos colegas de Jéssica haviam se deitado com ela, o enchia de raiva e humilhação. Ele ligou alegando problemas pessoais e tirou a semana toda de folga. Jéssica, por outro lado, mandava mensagens a cada hora. No começo, eram pedidos de desculpas desesperados. Depois, promessas de mudança. Por fim, súplicas para que ele ao menos conversasse com ela. Lucas ignorava todas. Ele passava os dias trancado no apartamento, revivendo cada memória com uma nova lente de desconfiança. Aquela vez que ela chegou tarde, dizendo que teve problema no ônibus, será que estava com um deles? O dia que ela voltou com o cabelo molhado, dizendo que pegou chuva, será que tinha tomado banho na casa de algum? O perfume diferente que ele sentiu nela uma vez, seria de outro homem? Cada lembrança era contaminada, envenenada. Na quarta-feira, a mãe de Jéssica ligou. Lucas, filho, eu sei que minha filha errou feio, mas ela está destruída, não come, não dorme, só chora. Ela está precisando de ajuda. Eu também estou destruído, Lucas respondeu a voz cansada, e ninguém está perguntando como eu tô. Eu entendo, mas... A senhora sabia? Silêncio. Sabia que ela tinha esse problema, esse descontrole? Ela sempre foi mais intensa nessas coisas, desde nova, mas eu achei que com você ia ser diferente, que você ia ser suficiente para ela. Mas eu não fui, né? Lucas desligou. Na quinta-feira, Rodrigo, seu melhor amigo, apareceu sem avisar. Mano, você tá sumido. Tô preocupado. Lucas deixou ele entrar. O apartamento estava uma bagunça. Garrafas de cerveja vazias, comida de delivery espalhada, cortinas fechadas. Que merda aconteceu, Lucas? E Lucas contou. Tudo. Rodrigo ouviu em silêncio, o rosto se fechando conforme a história avançava. 7 caras? Na moral? Rodrigo balançou a cabeça. Mano, eu sinto muito. Isso é pesado demais. Eu fui um idiota. Como eu não percebi? Cara, você confiou nela. Isso não te faz idiota. Faz dela uma filha da puta. Lucas deu um riso amargo. Sabe o pior? Eu ainda amo ela. Mesmo depois de tudo, eu ainda sinto falta dela aqui. Como que pode? Porque amor não desliga de um dia para o outro, mas isso não significa que você tem que perdoar. Ela quer voltar. Diz que vai fazer terapia, que vai mudar. Rodrigo bufou. Mano, gente que trai uma vez pode até mudar, mas 7 vezes? Com 7 caras diferentes? Isso não é erro. Isso é escolha. Várias escolhas. Eu sei, Lucas olhou para o teto. Mas e se ela realmente tiver um problema? E se for tipo doença? Mesmo que seja, ela te escondeu isso. Te enganou todos os dias. Ela roubou o teu direito de escolher se queria ficar com alguém assim. Lucas sabia que Rodrigo estava certo,
Mas isso não tornava a decisão mais fácil. Na sexta-feira, ele finalmente respondeu uma mensagem de Jéssica. Podemos conversar. Sábado, 14 horas, na cafeteria da Rui Barbosa. A resposta dela veio em segundos. Eu vou estar lá. Obrigada por me dar essa chance. Eu te amo. Lucas olhou para a mensagem e não soube o que sentir. A cafeteria estava movimentada para um sábado à tarde. Lucas chegou 5 minutos adiantado e escolheu uma mesa no canto, longe das janelas. Pediu um café preto e ficou mexendo na xícara, nervoso. Jéssica chegou pontualmente às 14 horas. Ela estava diferente, sem maquiagem, cabelo preso, roupas simples. O rosto ainda estava inchado de tanto chorar. Ela se sentou devagar, como se tivesse medo que Lucas fugisse a qualquer momento. Oi, ela disse baixinho. Oi. Silêncio desconfortável. A garçonete veio anotar o pedido de Jéssica, mas ela apenas balançou a cabeça. Eu não vim aqui te dar esperanças. Lucas começou direto. Vim porque você merece ouvir pessoalmente o que eu decidi. O rosto de Jéssica empalideceu. Eu entrei com o pedido de divórcio ontem. Meu advogado já está com tudo encaminhado. As lágrimas desceram imediatamente. Lucas, não. Por favor, deixa eu terminar. Ele ergueu a mão. Eu passei a semana toda pensando, analisando tudo, e cheguei em algumas conclusões. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Primeiro, eu não consigo te perdoar. Não agora. Talvez nunca. Não foi um erro. Foram várias escolhas conscientes de me trair, me mentir, me humilhar. Eu sei. Segundo, mesmo que você tenha um problema real, isso não justifica. Você sabia que era assim e escolheu se casar comigo sem me contar. Você me enganou desde o começo. Jéssica colocou as mãos no rosto, soluçando. Terceiro, eu ainda te amo. E essa é a parte que mais me deixa com raiva. Porque por mais que minha cabeça saiba que você me destruiu, meu coração ainda sente falta de você. Mas eu não posso viver com alguém que eu não confio. Eu posso reconquistar tua confiança, ela disse desesperada. Eu faço terapia, deixo você ver meu celular, minha localização, tudo. Eu provo que mudei. Não funciona assim, Jéssica. Confiança não se reconstrói com vigilância. Se eu tiver que te policiar o tempo todo, não é relacionamento. É prisão. Para mim e para você. Então é isso? Você vai desistir da gente? Lucas respirou fundo. Você desistiu primeiro. Cada vez que você foi para a cama com outro cara, você estava desistindo. Eu só tô aceitando o que você já decidiu faz tempo. O silêncio pesou entre eles. Ao redor, pessoas conversavam, riam, viviam suas vidas normais. Mas ali naquela mesa, um casamento morria. Tem uma coisa que eu preciso te falar, Jéssica disse limpando as lágrimas. Algo que eu não contei. Lucas sentiu o estômago revirar. Que mais pode ter? Na festa da empresa, quando você me achou com o Maurício, aquela não foi a primeira vez naquela noite. Lucas piscou, confuso. Como assim? Antes de você me encontrar, eu já tinha ficado com outros dois. No banheiro, no estacionamento. Eu estava completamente fora de controle. Se você não tivesse me achado, eu acho que teria ido mais longe. Lucas sentiu náusea. Por que você está me contando isso agora? Porque eu preciso que você saiba o quão doente eu tô. Não é desculpa, mas é a verdade. Quando eu bebo, quando eu sinto aquele desejo, eu não consigo parar. É como se outra pessoa assumisse meu corpo. Você já pensou em procurar ajuda antes? Já. Mas eu sempre achava que conseguia controlar sozinha. E eu tinha medo que se procurasse um psicólogo, ele confirmasse que eu era só uma vadia mesmo, que não tinha cura. E agora? Agora eu marquei psicólogo para segunda, e psiquiatra também, porque eu perdi tudo por causa disso. Perdi você, e você era a única coisa que realmente importava. Lucas olhou para ela e viu, talvez pela primeira vez, não a mulher que o traiu,
mas uma pessoa genuinamente quebrada e desesperada por ajuda. Mas isso não mudava nada. Eu espero que você melhore, Jéssica, de verdade, mas vai ter que ser sem mim do teu lado. Eu aceito o divórcio, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Não vou contestar nada. Você pode ficar com tudo. Eu só queria que você soubesse que, de tudo que eu fiz de errado na vida, te machucar foi o que eu mais me arrependo. Eu sei. Eles ficaram mais alguns minutos em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Tudo já tinha sido dito, todo dano já estava feito. Quando Jéssica se levantou para ir embora, ela parou ao lado de Lucas. Eu sempre vou te amar, mesmo sabendo que não mereço. Lucas não respondeu. Ele apenas assistiu ela sair da cafeteria e desaparecer na rua, levando consigo os últimos resquícios do que um dia foi deles. E ali, sozinho naquela mesa, Lucas chorou. Não de raiva, não de humilhação, mas de luto, pelo casamento que morreu, pela mulher que ele amou e pela pessoa que ele era antes de descobrir a verdade. 3 meses se passaram. O divórcio foi rápido e sem conflitos. Jéssica cumpriu sua palavra e não contestou nada. Ela pediu demissão da Motortec 2 semanas depois do encontro na cafeteria e mudou-se de volta para a casa da mãe, no bairro Boqueirão. Lucas continuou na empresa, mas pediu transferência para o turno da noite. Assim, evitava cruzar com o 7. Mesmo assim, alguns momentos eram inevitáveis. Uma vez, esbarrou com Maurício no corredor. O cara abaixou a cabeça e seguiu em frente sem dizer nada. Lucas pensou em confrontá-lo, mas decidiu que não valia a energia. A dor ainda estava lá. Alguns dias eram piores que outros. Teve noite que ele pegou o celular para mandar mensagem para Jéssica, só para lembrar que ela não era mais dele, e talvez nunca tivesse sido realmente. Rodrigo foi sua âncora. Todo final de semana eles se encontravam para jogar sinuca, beber, com moderação Lucas aprendeu a lição, e falar sobre qualquer coisa que não fosse relacionamento. Você tá melhor, Rodrigo disse numa sexta-feira, depois de Lucas ganhar 3 partidas seguidas. Tô sobrevivendo. Isso já é um progresso. No trabalho, Lucas se dedicou mais que nunca. Fez hora extra, assumiu projetos extras, estudou para certificações. Mergulhar no trabalho era a melhor forma de não pensar. E funcionou. Em 2 meses, ele recebeu uma promoção para supervisor técnico. Jéssica, ele soube por terceiros, estava fazendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico regularmente. Tinha começado tratamento para compulsão sexual e estava tomando medicação. Ela também entrou para um grupo de apoio. Uma parte pequena de Lucas ficou feliz em saber que ela estava tentando melhorar, mas a maior parte dele simplesmente não sentia mais nada. A indiferença tinha substituído o amor e a raiva. Foi numa tarde de março, 3 meses e meio após a separação, que Lucas conheceu Patrícia. Ela era engenheira nova na empresa, vinda de São Paulo para chefiar um projeto de expansão. Cabelos curtos, óculos de grau, jeito sério, mas com um sorriso que iluminava o rosto quando ela ria. Eles se conheceram numa reunião técnica. Lucas apresentou um relatório e ela fez perguntas inteligentes, desafiadoras. Ele gostou da energia dela. 1 semana depois, ela o procurou no refeitório. Posso sentar? Claro, eles conversaram sobre trabalho, sobre Curitiba, sobre a diferença do clima de São Paulo. A conversa fluiu naturalmente, sem esforço. Você tem namorada? Ela perguntou de repente, direta. Lucas hesitou. Não, sou recém-divorciado. Ah, desculpa se fui invasiva. Sem problema. E você? Solteira e planejando continuar assim por um tempo. Tô focada na carreira. Lucas sorriu. Acho que a gente vai se dar bem então. Nos dias seguintes, eles se tornaram amigos. Almoçavam juntos, trocavam mensagens sobre trabalho, às vezes sobre besteira. Era leve, sem pressão.
sem expectativas. Foi Patrícia quem notou, depois de 2 semanas de amizade, que Lucas ainda usava a aliança de casamento. Você já está divorciado, mas ainda usa isso? Lucas olhou para a aliança. Ele nem tinha percebido que ainda a usava. Acho que... eu não sei, virou hábito. Posso te dar um conselho não solicitado? Pode. Você não precisa esquecer o que aconteceu. Mas também não pode viver carregando isso. Ela apontou para a aliança. Às vezes, a gente precisa se livrar dos símbolos para conseguir se livrar do peso. Naquela noite em casa, Lucas tirou a aliança pela primeira vez desde o casamento. Olhou para ela por um longo tempo. Era só um anel, um pedaço de metal, mas representava tanto. Ele a guardou numa caixinha no fundo da gaveta. Não jogou fora. Ainda não estava pronto para isso. Mas também não a colocaria de volta no dedo. Era um começo. No mês seguinte, Lucas acordou num sábado e percebeu que tinha passado o dia anterior inteiro sem pensar em Jéssica. Pela primeira vez em meses, ela não ocupou seus pensamentos. Ele ainda tinha cicatrizes. Algumas noites ainda sonhava com a cena do estacionamento. Ainda sentia um aperto no peito quando via casais felizes na rua. Ainda tinha dificuldade de confiar plenamente em qualquer pessoa, mas estava melhorando, um dia de cada vez. Patrícia se tornou uma amiga próxima. Eles saíam em grupo, iam ao cinema, às vezes jantavam juntos. Nada romântico, apenas companhia boa e leve. Ela nunca pressionou por mais, e Lucas era grato por isso. Uma noite, depois de um churrasco na casa de Rodrigo, Patrícia o deixou em casa. Obrigado pela carona. Disponha. Antes de sair do carro, Lucas virou para ela. Obrigado por ser paciente comigo. Eu sei que não sou a companhia mais fácil esses dias. Patrícia sorriu. Você passou por algo horrível. É normal que demore para cicatrizar, mas eu vejo que você está tentando. E isso já é muita coisa. Você acha que eu vou conseguir confiar em alguém de novo um dia? Acho, só não força. Vai acontecer quando tiver que acontecer. Lucas assentiu. E você, ainda focada só na carreira? Ainda, ela disse, mas havia algo diferente no olhar dela, algo suave. Mas quem sabe um dia eu abra exceções. Eles se olharam por um momento. Não houve beijo, não houve promessa. Apenas uma possibilidade silenciosa pairando no ar. Quando Lucas entrou em casa naquela noite, ele não sentiu a solidão esmagadora que o acompanhou por meses. Sentiu algo diferente, algo pequeno, mas real. Esperança. Ele não sabia se um dia voltaria a se relacionar seriamente com alguém. Não sabia se conseguiria superar totalmente as cicatrizes da traição. Mas pela primeira vez, ele acreditou que talvez, apenas talvez, seria possível ser feliz novamente. Na gaveta, a aliança continuava guardada, uma lembrança do que foi, mas não mais uma corrente prendendo-o ao passado. Lucas tinha 23 anos. Sua vida estava apenas começando. E desta vez, ele seguiria em frente com os olhos bem abertos, o coração mais cauteloso, mas ainda capaz de sentir. Porque no final, foi isso que Jéssica não conseguiu destruir, sua capacidade de amar. Ela apenas o ensinou a amar com mais cuidado. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para recomeçar.